Graça e paz a todos. Amados, estava lendo aqui o livro de 1 Coríntios, capítulo 5, e no finalzinho diz assim, a partir do versículo 9: Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Associar é reunir, se juntar, participar daquele assunto. Vocês não devem se associar com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras, porque eles pertencem ao mundo. Essas pessoas que praticam o roubo, o furto, a imoralidade sexual, o adultério, a segunda aliança, o divórcio, são pessoas do mundo. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Porque a gente trabalha, não tem como a gente se desvencilhar dos colegas de trabalho. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo, morrer. Mas agora, estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, reunir, se juntar, participar de um assunto, qualquer que dizendo ser irmão, olha, eu sou cristão, dizendo ser irmão, seja um imoral, um avarento, um idólatra, um caluniador, um alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem comer. Então aqui o apóstolo está dizendo que quando a gente está no mundo, nós temos pessoas da família que não são cristãs. Como que a gente não vai se associar, se reunir com pessoas da nossa família? Não tem como. Irmãos, às vezes até o cônjuge que é descrente, e no trabalho, não tem como a gente não se associar com essas pessoas. Mas aquele que diz ser irmão, e você vê que ele, dizendo ser irmão, ele é um imoral, aí, quando você é cristão, você vai saber o que é imoralidade sexual. E o segundo casamento, mesmo depois do divórcio, é uma imoralidade sexual, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Os avarentos, os idólatras, aquele que se diz ser cristão, mas eu não sou católico, eu não vou idolatrar uma imagem, mas pode estar idolatrando o dinheiro, o trabalho, colocando tudo acima de Deus. Isso é idolatria. A comida, que se torna glutonaria. Idolatrando o cônjuge, coloca o cônjuge acima do Senhor. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Olha bem, meus amados, o apóstolo falando. Tanto é que antes desse capítulo 5, diz no capítulo 4 assim, o apóstolo: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. O apóstolo está falando para ser o imitador dele. Mas ninguém quer saber de ser o imitador de Paulo. Estão com as suas próprias doutrinas. Então, terminando. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Olha aí, meus amados. O cristão, ele tem a obrigação de julgar os que se dizem ser cristãos, mas são imorais, avarentos, fofoqueiros, caluniadores, idólatras. Isso, um cristão tem que julgar sim. Se ele não julgar, ele não está sendo sentinela, como diz lá em Ezequiel 33. Não devem vocês julgar os que estão dentro, os que se dizem ser cristãos? Deus julgará os de fora. Os de fora vocês não têm que julgar. É levar o evangelho. Expulsem, olha só o final, expulsem esse perverso no meio de vocês. Um tempo atrás, eu estava perto da minha irmã de sangue, e eu falando, animado das coisas do Senhor, eu havia comentado sobre o casamento, que a primeira aliança é a que conta, que a segunda, para ter uma segunda aliança somente na morte do cônjuge, e se caso o cônjuge ainda vivo e está divorciado, casado com outro, é adultério, e os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E nesse local tinha uma esposa de um pastor, e nós estávamos próximos à igreja dele. Na igreja dele, mas não era no dia de culto.
Era uma outra coisa que estava fazendo nessa igreja. E eu não posso afirmar que era para mim, mas como pessoas dizem, né, a carapuça serve, ela falou bem alto, um tom de voz um pouco elevado, tanto é que eu escutei, que ela falar, e ela não está errada não, tá? Aqueles que querem pregar um evangelho diferente que se prega aqui na minha igreja, que procure abrir sua igreja. Aí eu pergunto para vocês, ela está errada em falar isso? Não. Ela abriu a igreja dela com o marido dela. Ela prega a doutrina humana, a doutrina deles. Tanto lá que lá tem casal de pastores que são divorciados. Lá eles dizem que não precisa ficar santificado para participar da ceia do Senhor, porque eles alegam que os apóstolos eles não eram libertos ainda, eles participaram da ceia do Senhor. Então, meus amados, cada um com as suas doutrinas. Mas quando o apóstolo fala, expulsa esse perverso no meio de vocês, se você está participando numa igreja que está pregando heresias, vocês não têm como expulsar o dono daquela igreja. E o que vocês têm que fazer nesse momento? É se auto-expulsarem dessa igreja. Vocês não devem participar dessas heresias. Porque olha só, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4, diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e vão pregar um evangelho tendo imorais, avarentos, idólatras, caluniadores, alcoólatras ou ladrão, porque eles alegam que Jesus ama todo mundo. Então, meus queridos, nós temos que tomar cuidado. Por isso que eu falo para vocês, estude a sã doutrina. Vocês não precisam ser teólogos para estudar a sã doutrina. Vocês não precisam ser inteligentes, porque a sabedoria desse mundo é lixo para Deus. Vida de oração. Clame ao Senhor para dar sabedoria a vocês. Uma sabedoria vinda de cima, porque de baixo são doutrinas humanas. Tá bom? Fica os irmãos na paz de Jesus.